Olá pessoal, vamos trabalhar então aqui com mais uma aula de materiais de construção civil 1. A última aula a gente trabalhou o conteúdo de metais, né? E hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de madeiras, que é o segundo material mais utilizado na construção civil, atrás apenas do aço. Então, madeira, né? Madeira é excepcional como matéria de construção, como material de construção civil, além de ter qualidade muito grande como matéria-prima para outros produtos industrializados. Então, a madeira ela é muito utilizada em diversas etapas de uma construção, desde parte estrutural, a parte de fechamento, acabamento, forros, entre outros, como também pode ser utilizado em produtos industrializados, como matéria-prima, por exemplo, para papel, além também de móveis, que pode ser utilizado também com relação ali com a construção civil. Então, quais seriam as razões para empregar a madeira na construção civil? Quais seriam essas vantagens do emprego da madeira? Então, ele apresenta uma ótima resistência mecânica, tanto à tração, quanto à compressão, quanto à flexão. Então, a madeira tem uma boa característica em relação a essas propriedades mecânicas e, principalmente, quando se analisa em relação ao seu peso próprio, né? Que é um peso próprio relativamente baixo, quando comparado, por exemplo, com o concreto. O concreto normalmente tem um peso próprio muito alto, que às vezes até é inviável a execução de uma viga de grandes vãos, por ele não suportar nem seu próprio peso, né? Na madeira isso já não acontece, porque normalmente tem um peso próprio menor. Outra grande vantagem do uso da madeira é a sua trabalhabilidade, certo? Então é muito fácil de moldar, recortar a madeira, fazer ligações entre as madeiras. Tanto é que é muito utilizado tanto na construção como também na obtenção de móveis, né? Então tem essas grandes vantagens da maneira como eu posso trabalhar com a minha madeira. Tem ótimas características quando relacionado a isolante térmico e isolante acústico, né? Então é um material dito como isolante. Então em ambientes onde eu preciso que tenha um conforto térmico maior, então a madeira é mais utilizada. O metal tem esse ponto negativo quando se tem como objetivo um conforto térmico. É claro que depende do objetivo, né? Se eu precisar realmente de uma transmissão de calor mais acelerada, aí sim eu preciso de um melhor condutor térmico. Porém, se eu tiver com um objetivo de desenvolver um ambiente ali confortável para se realizar alguma tarefa, tal, então normalmente a madeira tem essa vantagem de ser um isolante térmico. Tem um custo reduzido, né, quando comparado com alguns outros materiais, e é renovável desde que utilize a madeira preservada, né? Temos várias discussões ao longo dos anos em relação ao desmatamento, a utilização da madeira na construção em diversos outros setores, mas cada vez mais as empresas, as indústrias estão se conscientizando e trabalhando com a questão do reflorestamento, da madeira renovável, madeira preservada. E apresenta também diversos padrões de qualidade estética. É claro que vai de gosto, mas a maioria das pessoas gostam muito do acabamento em madeira, tanto é que em casas de alto padrão sempre tem detalhes em madeira, é claro, detalhes trabalhados, né, no seu acabamento, mas tem uma qualidade ali bastante superior a muitos outros materiais que existem no mercado. Porém, também tem seus pontos negativos, né? Quais seriam as restrições do emprego da madeira na construção civil? Primeiro, ela é inflamável, né? Então já é um ponto negativo, onde principalmente em ambientes comerciais, industriais, onde tem fiscalização e toda uma aprovação no Corpo de Bombeiro, tem todo um processo para análise dessa questão de madeira. O ideal é fazer todo um tratamento anti-chama para que minha madeira diminua ali seu potencial de inflamável. Outro problema é que a madeira é um material biodegradável, né? Ou seja, de fácil deterioração em ambientes agressivos que desenvolverem algum tipo de agente, como no caso fungos, cupins, mofo, insetos de maneira geral,
Então a madeira tem que ser bem tratada para evitar esse tipo de problema. Então a madeira tem essa desvantagem de precisar de uma manutenção ali periódica para evitar que ela passe por algum processo de deterioração. Perda de propriedades devido a problema de secagem e umidade. No decorrer da aula vai ser bem explicado essa questão da secagem, porque normalmente no processo de secagem é onde mora o perigo ali da madeira. Se isso foi feito de maneira acelerada ou fora dos padrões exigidos, normalmente a madeira ela passa por um processo de rachadura, porque ela perde água na velocidade muito alta e seus poros acabam entrando em colapso, gerando rachaduras no decorrer da minha peça. Então tem todo um processo de secagem que deve ser feito de maneira gradativa para evitar problemas futuros com a minha madeira. E outro problema também são dimensões limitadas, né? Que, por exemplo, como a madeira é retirada, né, da natureza, um tronco, do lenho, então obviamente tem limites de dimensões e esses limites acabam inviabilizando um pouco o uso da madeira. Porém, existem algumas soluções, né? Então, as soluções seriam trabalhar com madeiras laminadas, contaplacadas ou aglomeradas. O que seria isso? As madeiras laminadas, normalmente quando há lâminas de madeiras de mesma espessura, elas são coladas umas às outras, formando uma camada, como uma espécie de sanduíche. Então, eu tenho ali uma peça laminada. As contaplacadas, normalmente as compensadas, né, são formadas por finas placas de entalhe de madeira, também nessa espécie de sanduíche, formando ali o que a gente chama de compensado. Muitos já devem ter visto um compensado em marcenarias, utiliza muito em execução de móveis, principalmente para acabamento, a utilização desses compensados. E o aglomerado, né, seria os famosos MDF, MDP, que são madeiras unidas por resina e normalmente são prensadas a quente. E normalmente a nomenclatura MDF e MDP significa o que? É média densidade de fibras ou média densidade de partículas ali, em inglês obviamente, mas tem as mesmas iniciais, onde a gente trabalha com madeiras que foram prensadas ali e desenvolvido esse novo material, um material aglomerado. Utilização da madeira, né? A madeira, como eu havia dito no início, é o segundo material mais utilizado na construção, atrás apenas do aço. Pode ser utilizado em diversas etapas da construção, desde fundação até seu acabamento. Pode ser materiais voltados para a estrutura, como também materiais auxiliares, ou seja, não são materiais fixos ali na edificação, mas sim materiais que são utilizados no processo de execução de alguma etapa da obra. Pode ser usado também em outros tipos de construção, como estradas de ferro, galerias. Pode ser usado como combustível e é muito utilizada como combustível. E matéria-prima do papel, por exemplo, que é o principal subproduto da madeira. Pensando ali em alguns exemplos de utilização da madeira dentro da construção civil, tem desde estruturas de telhado, portas, janelas, forros, escoramento, que já seria essa parte do material auxiliar, travamentos também, formas ali para concreto, né, para moldar ali vigas, pilares de concreto. Então a madeira é constantemente utilizada em diversas etapas da construção. Coloquei algumas imagens só para ficar mais claro esse entendimento. Aqui tem um exemplo de uma edificação com toda a sua etapa em madeira, então desde piso, assoalho em madeira, estrutura de madeira, fechamentos de parede em madeira. Então essa obra é inteiramente em madeira. Aqui a gente tem um segundo exemplo também no mesmo estilo. Aqui um exemplo bem específico de cobertura, né, com treliça em madeira, terças, caibros, tudo em madeira, que é muito utilizado. Normalmente hoje está tendo muito no mercado a utilização do metal para a estrutura de telhado, quando se utiliza telhado de zinco, telhado de fibrocimento ou telhado termoacústico, né, que são telhas maneiras e que não precisa de estruturas tão próximas umas às outras como no caso desse exemplo aqui,
para a utilização de telha de cerâmica ou de concreto. Porém, essa ainda é muito utilizado porque a madeira ainda é mais barato do que o aço aqui, pelo menos no nosso caso no Brasil. Um outro exemplo também de cobertura de telhado com madeira para utilização de telhado cerâmico, né? Portas, normalmente praticamente todo mundo tem em sua casa portas em madeira. Por um período de tempo tentou-se utilizar aquelas portas de aço de veneziana, mas não foi muito bem aceito, então a maioria das casas usam a madeira mesmo para suas portas, tanto interna quanto portas externas, portas trabalhadas, portas lisas, todas em madeira. Janelas também de madeira, embora a janela não é tão utilizada quanto as portas, porque normalmente a janela, se tiver em ambiente externo, né, o contato ali com intempéries pode gerar alguns transtornos na madeira, porque ela deve ser tratada periodicamente para evitar que haja ali algum tipo de problema por essa variação de umidade em tempos chuvosos e tempos de seca. Aqui tem o forro, né? Forros madeirados, que foi muito utilizado por muitos anos, depois perdeu o mercado para o forro de gesso e de PVC, porém agora está voltando com tudo ali, principalmente edificações de alto padrão, que está utilizando muito esse estilo de forro madeirado, bem trabalhado, com bastante reflexibilidade e tal. Então normalmente a madeira para forros está voltando com tudo ali, em varandas gourmet, em suítes presidenciais, em ambientes realmente que se desejam uma qualidade estética melhor. A parte de materiais auxiliares, né, no caso das escoras ali para lajes e para vigas aéreas, essa escora também existe ela de aço, porém a maioria das edificações, principalmente as edificações de execução direta, né, que não tem uma construtora, uma mega construtora envolvida, normalmente usa muito a madeira. Só nessas grandes construtoras onde executam edificações prediais, verticais, com uma repetição alta de pavimentos idênticos, de blocos idênticos, utiliza-se muito formas e escoramentos de metal, porque você vai reutilizar aquele material por um período indeterminado e acaba que no final você gera um melhor resultado de custo. Mas para edificações de pequeno e médio porte, onde não há essa questão de repetição dessa construção, fica inviável o uso do aço por ser mais caro a fabricação de uma forma ou aluguel de uma forma, sendo a madeira ainda mais barato no mercado aqui da nossa região. A mesma coisa para a forma, né? As formas para vigas, para pilares, todo o esquema de travamentos, tudo em madeira. Parando para ter uma noção de uso, né, no país da madeira, mais de 50% é utilizado como combustível, como eu havia dito, e uma boa parcela é usado como material de construção, tendo uma pequena fração para usos industriais de modo geral. Então, mesmo o combustível sendo o maior consumidor de madeira, a construção ainda tem um alto valor, tanto é que é o segundo material mais utilizado, então merece um bom destaque na construção civil. A madeira ela é um material que é um material heterogêneo, certo? Ou seja, ela é formada por vários materiais diferentes, tanto é que é considerado um compósito. É orgânico porque na sua composição é formada por carbono, tem uma infinidade de poros, é um material poroso, é higroscópico, ou seja, tem a questão da absorção de umidade, que é o ponto ali chave para a nossa análise, para evitar problemas na madeira, como fazer essa questão da secagem, como retirar essa umidade da madeira. Ele é anisotrópico, ou seja, cada sentido, cada direção, cada eixo, ele apresenta propriedades mecânicas diferentes, o que não acontece no caso do aço. O aço é isotrópico, então para poder comparar e entender melhor o que seria isso, um material isotrópico, no caso o aço, ele tem suas propriedades mecânicas idênticas em qualquer sentido que você observe. Se eu pegar um cubo de aço de 10 por 10 por 10 centímetros, por exemplo,
e aplicar a mesma carga tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z, eu vou obter mesmas tensões limites, mesmas propriedades, mesmas deformações, tudo idêntico porque é um material isotrópico. Agora a madeira que é anisotrópico, se eu analisar no sentido X, vou ter um valor em Y, outro valor em Z, um outro valor. Isso é devido principalmente à composição, como a madeira é encontrada, ela tem a questão das fibras. Quando você pega a madeira, você visualiza o sentido das fibras. E esse sentido influencia diretamente nessas propriedades. Se você vai aplicar uma carga de tração no sentido da fibra, eu tenho um valor muito melhor, muito superior a só aplicar essa tração no sentido inverso, no sentido perpendicular à fibra. Vou explicar mais à frente sobre propriedades mecânicas, mas só para se ter essa ideia inicial do que é o material anisotrópico. E a lignocelulose, ele é um material que é formado por hemicelulose, celulose e lignina. É uma parte mais biológica, mas para explicar melhor, o que seria celulose, né? É uma parcela ali cristalina que confere a resistência ali nas paredes celulares. Já a lignina, por exemplo, já é uma parcela amorfa ali, onde ela aumenta a resistência da parede celular ali, que protege muitas das vezes contra fungos, por exemplo. Qual que é a origem e a produção da madeira? Então, a madeira, como material de construção, né, ela é um produto do beneficiamento do tronco das árvores. E a gente chama essa questão do beneficiamento do tronco das árvores como lenho, né? Então, a gente não fala muito tronco, fala o lenho, a parte ali que é utilizada para a produção da madeira que a gente utiliza ali na construção. Como é classificado essa madeira, né? Ela é classificada em endógenas e exógenas. As endógenas é aquelas que desenvolvem de dentro para fora. Normalmente exemplos são a palmeira, os bambus. Não é muito utilizado na construção, pode ser utilizado mais questão estética, já vi muita decoração com bambu e tudo mais, mas questão estrutural não é uma madeira ali com características para esse tipo de funcionalidade. Já as exógenas é aquela que o crescimento do caule se dá ao contrário, né? De fora para dentro, e normalmente há aquela adição de anéis ali, aqueles anéis chamados anéis de crescimento, onde cada anel representa um período de vida ali da minha árvore. E pode ser classificada como gimnosperma e angiosperma. Qual é a diferença, né? O primeiro, o gimnosperma, normalmente é quando não há a produção de fruto, normalmente o lenho é mais mole, é mais resinoso. Um exemplo disso seria o pinus, que é uma madeira muito usada para formas, né? Para formas para concreto armado, como eu tinha mostrado naquela outra imagem. Araucária também, pinheiros, são materiais, são madeiras gimnosperma. Agora, a angiosperma, normalmente são aquelas que têm frutos, né? E normalmente são madeiras mais duras. No Brasil a gente chama isso de madeira de lei. Alguns exemplos de uso na construção é o jatobá, o ipê, o angico, o cedro, até mesmo o mogno, que é mais usado em questão de marcenarias, né, imóveis, mas também é usado também na construção de maneira geral. E embora não vamos aprofundar nessa parte biológica, não é muito a nossa área, mas basicamente uma árvore ela é formada, obviamente, por raiz, né, o tronco ali e a copa. E quando eu penso na parte da madeira mesmo, desse lenho, normalmente ela é dividida ali em casca, em câmbio, em lenho e em cerne. A casca, né, é o que protege o lenho ali externamente, o câmbio é uma camada que está entre essa casca e o lenho propriamente dito. Já a questão do lenho em si é a parte mesmo da madeira, onde a gente utiliza ela, que pode ser dividida ali em que a gente chama de alburno e cerne, que são células vivas e mortas. E a parte do miolo central ali, que normalmente não tem muita resistência nem durabilidade. Essa imagem fica mais clara entender isso, né? Desde a casca, o câmbio, até o alburno e o cerne. Lembrando que os anéis que eu tinha comentado, né, que representam a camada de crescimento, seriam esses riscos. Então, normalmente você vê esses anéis sendo criados ali ao longo dos anos no desenvolvimento da minha madeira, da minha árvore.
Façam a produção de madeira, ela é dividida em 5 etapas. Tem desde o corte, a parte de toragem, falquejamento, o desdobro e, por fim, o beneficiamento da minha madeira. Na parte de corte, o importante a se atentar é que normalmente esses cortes são feitos na época do inverno, porque, de novo, com a preocupação com relação à secagem. Então, se você retira na época do inverno, a secagem é feita de maneira mais lenta, e isso evita que possa vir a ter problemas com rachaduras e fendas na minha madeira, que normalmente estão ligados diretamente à questão dos agentes de deterioração. Porque se você aumenta a quantidade de rachaduras, aumenta a chance ali de desenvolvimento de fungos ou insetos naquela região. Então, só para entender, a questão da época do corte, mas não influencia na resistência mecânica, influencia na questão da durabilidade, na busca por evitar problemas com rachaduras, por exemplo. A parte de toragem já é o processo de desgalhamento e corte, né, em tamanhos menores para facilitar no transporte, normalmente 5 ou 6 metros. E também é iniciada ali uma primeira etapa do processo de falquejamento e a parte de descascar, né? Fazer os primeiros cortes e descascar a minha madeira ali em relação à sua casca inicial. Para depois fazer o falquejamento, que seria realmente os cortes ali, normalmente longitudinais, na minha madeira, para facilitar a questão de transporte, porque levar esses lenhos roliços, normalmente você tem muito espaço vazio entre essas madeiras. Então, cortando elas em cortes longitudinais, obtendo ali peças retangulares, isso facilita bem o transporte e otimiza, né? Eu aumento a quantidade de madeira que eu consigo transportar. O desdobro, né, é a etapa final, onde tem o estilo de corte que vai ser feito na tora. Então pode existir o corte chamado corte normal, que normalmente é esse primeiro, que também é chamado de tangencial ou paralelo. E também tem um corte radial e um corte misto, que normalmente é uma associação de outros cortes. Normalmente o corte mais utilizado é o corte tangencial, sendo o corte radial utilizado só em casos especiais, por ser mais caro, normalmente para a construção de aeronáutica. Um exemplo aqui para ficar mais claro de imagem, esse aqui é um corte normal, que é o corte tangencial ou paralelo, né? Esse é o corte radial, então ele é cortado no sentido ali que você consegue pegar de uma maneira mais otimizada os anéis os anéis de crescimento da minha madeira. E ali um corte misto, onde você retira ali cortes horizontais, verticais e diversos outros tipos de corte em função da minha peça ali para obtenção de vários tipos de peças diferentes. O beneficiamento e aparelhamento. Na parte de beneficiamento e aparelhamento é quando você padroniza as medidas para o mercado, né? Então existe ali vários tipos de peça comuns no mercado, onde eu posso trabalhar, por exemplo, com pranchão, prancha, viga, vigota, caibro, tábua, sarrafo, ripa, cada um com suas dimensões padronizadas. Vale lembrar que normalmente na nossa região a gente trabalha muito com a palavra vigota, e vigote 14, vigote 20. Na nomenclatura, normalmente acima de 11 já é dito como viga. Mas a gente usa muito essa questão de chamar de vigota, mesmo assim, mesmo estando nesse intervalo entre 11 e 20. Então é mais só uma questão de nomenclatura, de classificação, para ficar mais claro o entendimento de como é feito essa padronização das medidas para o mercado da construção civil. Quando se analisa a questão das propriedades da madeira, né, tem sempre duas análises, propriedades físicas e propriedades mecânicas. Nas físicas, a gente tem que se atentar à questão da umidade, à retratibilidade, que estão diretamente ligados aqui, porque a variação da umidade influi na variação da retratibilidade. Quanto maior a umidade, maior é o inchaço na madeira, e quanto menor a umidade, maior é a retração da madeira. Com relação à dilatação térmica, também é um ponto importante, não só da madeira, como em diversos outros materiais, principalmente voltados para a estrutura. A densidade, a sua condutibilidade, lembrando que a madeira é um material mais isolante, né? Tem uma menor condutividade térmica e sonora.
e a questão da inflamabilidade, né? A questão da madeira ser um material inflamável. Com relação à parte mecânica, né, é algo que tem que se atentar a qualquer tipo de material, não só a madeira. Então, sempre a gente trabalha com análise de tração, compressão, cisalhamento, flexão, torção, tudo isso em relação ao tipo de material a ser empregado, se ele tiver como objetivo estrutural ou que ele tem que resistir a, no mínimo, seu próprio peso ou algum tipo de equipamento. Pensando na parte de umidade, a gente tem aqui que a madeira deve ser empregada seca ou com teor de umidade em equilíbrio com o ambiente. Normalmente essa secagem pode ser feita de forma natural ou de forma artificial. Obviamente natural, o próprio nome já diz, né? Quando ela é seca ao ar, sem nenhum tipo de mecanismo de influência. Já artificial é justamente quando há um processo para acelerar isso com mecanismos, com condições controladas, tanto de umidade quanto de temperatura. Vale ressaltar que normalmente a água, quando a água dentro da madeira ou dentro do solo, também são parecidos essa análise, ela se encontra de 3 formas distintas. A madeira ela encontra na sua constituição, certo? Ou seja, na sua composição química, e essa água ela não é perdida no processo de secagem. A água da sua composição ela não se perde, mesmo colocando em condições em maiores temperaturas, ela não vai se perder. Existe a água que a gente chama água de embebição, que normalmente ela é aquela água que está impregnada nas paredes das células lenhosas do meu material. Ela altera suas propriedades, tanto físicas quanto mecânicas. Então, os diferentes tipos de madeira têm diferentes teores dessa água de embebição. E as águas consideradas como águas livres, que são aquelas águas que ficam nos poros, né, nos vazios capilares. Essa sim é uma água que ela é perdida no processo de secagem e é ela que deve se atentar para que, se ela for perdida num processo acelerado, isso pode influir ali nos meus poros de maneira a gerar rachaduras. E vale lembrar que essa perda dessa água não influi em nenhuma alteração ali mecânica do meu material. Os tipos de defeito, né, gerados por esse processo de secagem, se for um processo de secagem ali acelerado ou mal feito, venho falando isso ao decorrer da apresentação, então agora vou mostrar alguns tipos de defeitos gerados por esse processo. Primeiro, os defeitos de empenamentos, né, quando há algum tipo de distorção na peça em planos originais, ou quando há um colapso, ou seja, existe uma ondulação que acaba acontecendo na superfície da peça. Rachaduras, né, que ocorre quando essa secagem é feita no processo rápido, e o encruamento, que também é pelo mesmo motivo, porém são rachaduras internas para diferenciar da nomenclatura rachaduras. Exemplos para ficar mais claro o entendimento. Há alguns tipos de processos. Um deles é o que a gente chama de encanoamento. Então, esse encanoamento ou abaulamento normalmente é ocasionado quando há essa deformação aqui, essa encurvamento, né, em relação à sua largura. Então, forma uma espécie de canoa mesmo, por isso o nome é encanoamento ou abaulamento. Agora, quando essa deformação ela acontece no outro sentido, no sentido longitudinal à peça, aí normalmente a gente chama isso de arqueamento, forma-se um arco. Então, eu tenho o meu arqueamento, que é como uma espécie de flecha. Quando há uma distorção, né, quando eu tenho ali o que a gente chama de empenamento ou torcimento, onde um ponto ele se deforma de tal maneira que eu perco o meu plano, se eu colocar isso aqui na superfície plana, eu vou perceber a questão do empenamento, que uma parte vai ficar aérea. Então é quando há essa distorção em relação a algum plano qualquer da minha peça. E as fissuras de maneira geral, né? Fissuras que podem vir a acontecer, fissuras de compressão, devido a essa questão desse processo de secagem. Alguns exemplos aqui de rachaduras, né? Lembrando que normalmente as rachaduras que se iniciam da parte externa, da extremidade da peça para dentro, normalmente são chamadas de fendas. Então tem alguns exemplos de rachaduras que podem vir a acontecer aqui na minha madeira.
O colapso que eu tinha falado, né, quando há uma distorção aqui na superfície da peça, é o que a gente chama de colapso. E o encroamento, quando há uma rachadura interna no meu material. É claro que não existe só defeitos na madeira oriundas do processo de secagem, pode ter defeitos oriundos de outros motivos, até da própria natureza da madeira ali. Alguns exemplos seriam o nó, então esse primeiro exemplo aqui é quando há um nó. O que é um nó? Normalmente é uma imperfeição ali que tem na madeira, em algum ponto ali do tronco, onde possivelmente tinha existência de algum galho. Então, normalmente existe esse nó e normalmente essas fibras elas acabam se desviando desses nós, formando aqui uma deformação na minha fibra. Esse segundo ponto aqui, ó, já é o que, o que eu tinha falado sobre fenda, né? Que normalmente são rachaduras da extremidade para dentro, então aberturas que iniciam na extremidade. Tem aqui na figura C o que a gente chama de greta ou venta no anel de crescimento. Então tem uns anéis aqui e normalmente começa a ter uma rachadura, uma abertura entre um anel e outro. Então começa a ter um espaço vazio, uma abertura nesse ponto, ou seja, esse é na extremidade, esse já seria nos anéis, chamado de gretas. Essas duas imagens em D seriam o que a gente chama de fibras reversas. Quando você tem uma oscilação nas fibras ali, você faz um corte na madeira onde as fibras ficam em sentidos completamente diversos. E o último aqui, o E, é o chamado de esmoado, que é o que? É esse canto aqui meio arredondado, formado ali por causa da curva natural do tronco. Então, quando você vai cortar a madeira, você vai retirar aqui as tábuas, por exemplo. Então, você tem um tronco ali com um diâmetro bem elevado, consegue tirar várias tábuas, mas as das extremidades vão ficar com o canto arredondado, que normalmente é chamado de esmoado. Com relação à questão da umidade, existem uns teores de umidade em que são padronizados para a gente classificar a madeira como madeira verde, madeira semi-seca, madeira comercialmente seca, seca, dessecada e madeira completamente seca. Então, acima de 30% de umidade é dito como uma madeira verde. Entre 23 e 30 é uma madeira semi-seca. A madeira comercialmente seca, que é a mais utilizada no mercado, está entre 18 e 23. Entre 13 e 18 já é considerado como seca. De 0 a 13 dessecada. E, obviamente, uma madeira completamente seca tem 0% de umidade. Vale ressaltar que tem a norma de madeira, né, que fala sobre as condições de padrão de referência para os ensaios, por exemplo. E o padrão de referência para o ensaio é um teor de 12% de umidade. Calcular a umidade é muito simples, né? Como a gente calcula o teor de umidade? Com essa fórmula, onde eu tenho a massa úmida da amostra, vou subtrair da massa seca e dividir pela massa seca. Um exemplo bem simples para a gente poder fazer um cálculo de teor de umidade. Se eu pesar ali uma determinada peça de madeira e ela tiver, por exemplo, 115 quilos de massa úmida e depois passar por todo um processo de secagem para uma nova mensuração, e aí de 115 ela cai para 100. Então eu teria 115 menos 100 dividido por 100. Então, teria 15 por 100, teria 15% de teor de umidade. E assim por diante, é um cálculo bem fácil de se elaborar. Com relação à retratibilidade, que tem uma relação direta ali com a questão da umidade, porém essa análise não é feita em massa e sim por volume, né, já que eu estou trabalhando a questão de retração ou inchamento. Então, obviamente, o objetivo nosso agora é analisar o volume que a madeira possui ali. Então, é uma propriedade que a madeira apresenta de sofrer alterações no seu volume, oriundos, obviamente, da variação no seu teor de umidade. Pode haver um inchamento quando há o aumento da umidade, do teor de umidade, ou a retração quando eu tenho um processo de secagem, quando eu tenho uma redução da umidade da minha madeira. A madeira, em relação à retratabilidade, né, ela tem algumas condições de uso. Então, aquelas classificações que eu comentei há pouco sobre madeira
verde, madeira comercialmente seca e assim por diante, elas têm um objetivo daquela classificação para ter uma relação de uso. Então, se eu for trabalhar com construções submersas ou construções com contato direto com a água, é preferencial o uso da madeira verde, madeira com teor de umidade acima de 30%. Por quê? A condição do ambiente é propícia a isso. Então, o objetivo geral é o quê? É utilizar uma madeira com teor de umidade que seja compatível com o teor de umidade do ambiente onde eu vou construir, onde eu vou utilizar aquela madeira. Então, por exemplo, em construções submersas ou em contato com a água, por exemplo, se eu for usar para estaca, usar estaca de madeira, que foi muito usado há anos atrás, né? E for numa região ali onde tem um lençol freático elevado em determinada época do ano, então, um exemplo, em época chuvosa, o lençol freático sobe a ponto de estar a 12 metros da superfície, e em épocas secas ele reduz para 5 metros, por exemplo. Então, se eu tiver uma estaca ali de 5 metros, em épocas do ano ele vai estar submerso, na época da chuvosa, e época de seca ele vai estar não submerso, né? O lençol freático vai estar abaixo da estaca. Então, essa oscilação aí é o que gera os problemas em materiais de madeira, porque essa oscilação de umidade, a questão do contato com o oxigênio ou não contato com o oxigênio influi ali na questão da madeira apodrecer, sofrer os agentes como fungos, insetos, e deve-se atentar nessas questões. Mas se minha madeira não sofrer oscilação ali, se ela ficar o tempo todo submersa, então ela não vai ter grandes problemas em relação a isso, pode ser muito bem utilizado nessas situações. Então lá, em construções onde normalmente a madeira fica exposta, como poste, torres, normalmente utiliza-se a madeira com um teor de 18 a 23% de umidade, que é uma oscilação ali padrão até do ambiente. Em construções abertas com galpão já utilizam a madeira mais seca, né, entre 13 e 18. Em locais fechados, sem contato direto com intempéries, com o ambiente externo, normalmente pode ser madeiras secas ao ar. Ambientes fechados e aquecidos, normalmente bem seca, entre 10 e 12% de umidade. E se for em regiões onde tem um aquecimento artificial, né, então é ideal que use madeira seca artificialmente, porque é um ambiente que não vai ter umidade, então eu preciso de uma madeira compatível com essa condição ambiental. A retratabilidade, o cálculo é bem parecido com a umidade, só que, como eu tinha dito, o nosso objetivo é o volume, né? Então, se eu der um exemplo idêntico ao que eu utilizei há pouco, por exemplo, se a madeira tiver ali um volume inicial de 120 decímetros cúbicos, e ao passar por um processo de secagem, ela vai retrair a ponto de que seu volume caia para 100, então vou ter 120 menos 100 dividido por 100. Então, vou ter 20% de contração total, a minha retratibilidade. Por fim, para finalizar a nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre a resistência à compressão, à tração e à flexão, ou seja, e esse detalhamento, né? Nossas análises de comportamento mecânico, né? De propriedade mecânica. Como eu tinha comentado, a questão de ser um material anisotrópico, com diferenças dependendo do sentido e da direção que eu analiso, aqui eu tenho alguns exemplos para ficar mais claro isso. Então, quando se analisa a resistência à compressão, quando se aplica a carga de compressão no sentido paralelo, longitudinal às fibras, que é o meu desenho A aqui, eu tenho uma grande resistência, diferente de quando essa compressão ela acontece perpendicular às fibras, onde há aqui uma espécie de esmagamento, estrangulamento aqui das minhas fibras. E isso aqui normalmente tem uma resistência bem menor, normalmente é na casa de 1/4 da resistência à compressão desse primeiro exemplo. Então, eu tenho que tentar evitar esse tipo de situação de compressão em sentidos ali perpendiculares às fibras. Isso acontece em todas as análises que a gente vai fazer agora pela aquela questão da coesão entre as fibras. Então, é muito mais difícil você comprimir uma fibra ou tracionar uma fibra do que entre fibras
pela coesão entre o material. No decorrer dos outros exemplos vai ficar mais claro isso, que é o mesmo caso para a tração. A tração feita no sentido paralelo ou longitudinal às fibras também tem uma resistência muito maior do que se eu aplicar uma tração no sentido perpendicular às fibras. Justamente para essa questão ali da coesão das fibras. Aqui eu estou esticando um monte de fibra. Imagina você pegar um monte de cabo de aço, colocar um do lado do outro e esticá-lo. Vai ser bem complicado você esticar e vai ter uma ótima resistência. Mas se você esticar no outro sentido, os cabos de aço vão se soltar um do outro, eles vão se afastar um do outro, porque não tem uma coesão tão grande entre os cabos. É claro que é um exemplo completamente diferente, são materiais isolados, e aqui é um material composto, né, uma madeira, mas dá para entender por essa questão. Quando você aplica essa força perpendicular, você percebe que há um rasgamento, uma separação, um descolamento entre as fibras. Isso acontece muito mais facilmente do que na primeira situação aqui. Então, eu tenho que tentar evitar situações onde eu vou aplicar cargas de tração perpendiculares às fibras e tentar otimizar de maneira que nos meus projetos a tração aconteça no sentido longitudinal, no sentido paralelo às minhas fibras. Quando você analisa o cisalhamento, normalmente a análise é inversa, mas seguindo o mesmo princípio da questão da coesão ali das minhas fibras. Porque se eu aplico uma carga perpendicular à fibra aqui, ó, no sentido de corte, eu vou ter uma alta resistência, porque se eu aplico essa carga perpendicular, a deformação seria essa demonstrada nessa primeira figura A. E aí a minha fibra aqui, para que o processo de corte aconteça, eu teria que rasgar fibra por fibra. E é muito mais difícil isso acontecer, né? Porque eu tenho que rasgar a fibra propriamente dita e não entre fibras. Então é mais complicado isso acontecer, por isso tem uma melhor resistência quando se aplica forças de corte no sentido perpendicular à fibra. Já quando eu aplico força no sentido paralelo à fibra, normalmente eu tenho resistências bem menores, porque eu vou estar apenas descolando uma fibra da outra ali no atrito que existia entre elas. Isso pode acontecer ainda de duas formas, no B ou no C. No B aqui é quando o plano ele é paralelo, onde a direção aqui da tensão ela coincide com a direção das fibras. A gente chama isso de cisalhamento horizontal. E no segundo caso aqui, do paralelo, que é a minha figura C, quando o plano ele é paralelo também, onde a direção é perpendicular, e os elementos eles tendem a sofrer um processo de rolagem, né? Eles rolam uns sobre os outros, e normalmente esse tipo de situação aqui tem uma resistência baixa quando se analisa o cisalhamento. Então, o objetivo, a melhor posição seria perpendicular às fibras. E quando analisa a flexão normalmente ela passa por um processo de 4 tipos de esforços diferentes. Nesse exemplo aqui, considerando, por exemplo, que eu tenha um apoio aqui embaixo, deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, um apoio aqui e um segundo apoio aqui, que fica mais fácil de explicar. Então, o que acontece? Se eu tenho 2 apoios e aplico carga aqui para baixo, normalmente eu vou ter o quê? Tração na parte inferior da minha madeira, compressão na parte superior da minha madeira, além de que no interior da madeira existe o cisalhamento ali, um cisalhamento chamado de cisalhamento horizontal ou longitudinal, que é um cisalhamento que acontece nas partículas da minha madeira. Por que acontece isso? Aqui dá para exemplificar um pouco isso. Deixa eu tentar mudar a cor aqui. Tá dando para ver que nesse local aqui há uma separação. Aqui propositalmente foi posicionado 2 madeiras. Uma tábua A, essa primeira tábua A aqui, e embaixo uma segunda tábua. Quando se aplica, por exemplo,
uma carga nesse sentido e sofre uma flexão, o que acontece? Cada tábua vai trabalhar isoladamente se elas não estiverem coladas. Então a tábua de baixo vai sofrer aqui, ó, tração na parte de baixo e compressão na parte de cima, e a nova tábua vai ter tração na parte de baixo, compressão na parte de cima. Então nessa linha amarela que eu desenhei aqui, ó, vai existir o que a gente chama de deslizamento e vai gerar uma espécie de dente. Aqui não está desenhado o dente. Normalmente a gente estuda isso em mecânica do SOS 2, mas normalmente a madeira nesse canto ele ficaria algo assim, ó, aqui, e aqui teria a outra madeira, assim. Formaria essa espécie de dente aqui, ó, porque há a tendência a deslizar. Em uma tábua vai estar sofrendo compressão, na outra sofreria tração se elas fossem isoladas, ou seja, não coladas, não pregadas. Já como a madeira, se ela for unida, for uma só ou for colada, por exemplo, esse deslizamento não vai acontecer, mas a tendência a deslizar, isso acontece. Então, o que normalmente a gente leva de conhecimento em relação a isso? Então, as minhas partículas dentro do material, elas sempre vão estar tentando deslizar. Isso não vai acontecer graças ali à força de atrito que tem entre as minhas moléculas, a parte química, a parte atômica ali do meu material. Então, mesmo não deslizando, vai ter a tendência, então vai gerar tensões de cisalhamento horizontal também, e isso deve se atentar porque em alguns casos normalmente há ruptura por causa desse cisalhamento longitudinal. E por fim, aqui próximo à região aqui do apoio, existe também uma compressão normal das fibras em relação ao apoio, porque normalmente eu transfiro minha carga e concentro ela no apoio. Então, se eu aplico uma carga sobre a minha viga de madeira, normalmente ela vai ser direcionada para os meus apoios e a concentração da carga vai estar aqui e a tendência a sofrer uma alta compressão na minha fibra é elevada. Então, eu tenho que tentar também calcular e evitar esse tipo de esforço que possa vir a ter no meu material. Certo? Então, por fim, o que eu queria passar para vocês sobre madeira era isso. Um pouco sobre as propriedades da madeira, tanto a parte física quanto a parte mecânica, a preocupação quanto à questão da parte de secagem, os tipos de processos que são feitos para a obtenção da madeira utilizada na construção civil, aonde normalmente a gente utiliza essa madeira na construção civil, e a importância da madeira nesse processo, a importância de conhecer e entender essas propriedades da madeira. Certo? Então, valeu. Bom estudo para vocês. Tem atividade lá, né, lá no sistema. Essa aula também vai ser apresentada ao vivo para vocês em uma videoconferência, mas tem aqui também gravado para que vocês possam assistir quantas vezes precisar e passar lá as dúvidas nos nossos fóruns lá no sistema. Então, valeu, pessoal.